Olá, a pesquisa divulgada hoje pelo Instituto MDA em parceria com a CNT, a Confederação Nacional de Transportes, identifica algo que nós já falamos sobre o governo Bolsonaro, o desempenho pessoal de Bolsonaro e algumas ações de governo. Por exemplo, o governo dele é avaliado como ruim ou péssimo por 39,5% dos brasileiros. Lembrar que esse índice em fevereiro, portanto num tempo bastante exíguo, de 6 meses, a avaliação desse índice era de 19% do ruim e péssimo. Agora saltou para 39,5%, cerca de 40%, mais que dobrou. A reprovação do desempenho pessoal do Bolsonaro também cresceu no período. Isso é muito interessante. Em agosto, chegou a 53,7%. E em fevereiro, há 6 meses atrás, era de apenas 28,2%. Ou seja, mais que dobrou a desaprovação, que hoje é de 53,7%, quase 54% dos brasileiros desaprovam o governo Bolsonaro. O que mostra que você tem uma tendência de aumento da desaprovação e de queda da aprovação. A pergunta é, daqui 4 meses, em dezembro, essa tendência se mantendo, tudo indica que o ruim e péssimo, que hoje está em cerca de 40%, deve passar a 50%. De ruim e péssimo. E a reprovação do desempenho pessoal do Bolsonaro pode passar, nesse ponto, tranquilamente 60%. Sendo assim, que situação política nós teremos no final do ano com essa situação econômica grave que nós já vivemos? Interessante também, nesse caso, é pegar uma das ações de governo. Só a questão da indicação do filho dele, o surfistinha, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E aqui o resultado é acachapante, ou seja, 72,7% dos entrevistados declaram considerar a postura de Bolsonaro inadequada. E apenas 21,8% responderam o contrário, enquanto 5,5% não emitiram opinião, ou seja, 3 vezes mais, consideram absolutamente inadequada a postura de Bolsonaro de designar o seu filho, o surfistinha, para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos, que é uma verdadeira humilhação nacional. Ou seja, o que é possível tirar dessa pesquisa? Se você tem um enorme desgaste popular, a maioria rejeita Bolsonaro, isso caminha para uma situação econômica muito grave, o crescimento econômico que alguns estimavam em 0,8% positivo, no início do ano falava em 2,5% positivo, agora falam em 0,8%, alguns têm visto o cenário interno e externo e os problemas criados pelo governo com a Argentina, com o Paraguai, com a União Europeia, tudo isso, a estimativa é que o crescimento pode ser menor, se aproximando a 0, algo em torno de 0,2% positivo, 0,4% positivo, sem nenhum efeito no emprego. Então somaremos, de um lado, uma desaprovação popular avassaladora, e a tendência em dezembro isso vai estar mais claro ainda. De outro, uma estagnação econômica em um cenário no campo do emprego muito preocupante. Além dos 13 milhões de empregados, você tem aproximadamente 25 milhões que trabalham em metade em tempo parcial, que gostariam de trabalhar em tempo integral, e mais milhões que não estão mais nas estatísticas, que deixaram de procurar o emprego formal. Em suma, é um cenário de crise, o que mostra aquilo que nós já desenhamos já a partir do final do primeiro trimestre do governo Bolsonaro. Ele tende para um momento de, no final desse ano, aprofundando a crise econômica, uma grave crise política, e o caminho que o Brasil vai seguir nós não sabemos, mas que realmente a situação deve se agravar e teremos um quadrimestre final, setembro, outubro, novembro, dezembro, de crise, certamente teremos.